E depois de uma semana intensa de carnaval e eclipse, vem a calmaria? Não é bem assim. O céu dessa semana não é sobre descanso, é sobre ajuste, é sobre revisão, é sobre atualização interna. Essa semana a gente tem o início de Mercúrio retrógrado, que para quem acompanha um pouco desse universo da astrologia, sabe que é um período que a gente tende a sentir bastante. MR, né, Mercúrio retrógrado, mexe com a nossa mente, com a nossa comunicação, com a forma como a gente interpreta a realidade. E além disso, temos também a Lua entrando na sua fase crescente no signo de Gêmeos, ativando movimento, curiosidade, trocas, mas também dispersão e excesso de estímulo. E temos também de destaque um aspecto astrológico um pouco mais tenso e desafiador, que é Marte em quadratura com Urano. E quando Marte encontra Urano, principalmente tensionando, a vida pode dar um choque. Um choque com imprevistos, com conflitos, com revoltas. Ou seja, é uma semana de confusão mental, de sensibilidade, de impulsos imprevistos e no meio desse caos, sementes novas querendo nascer. Mas a pergunta é: você vai reagir no impulso ou você vai usar essa energia para se reposicionar com consciência? Porque lembra, toda tensão astrológica tem um propósito, e essa semana vem para mostrar onde você precisa se reorganizar. Essa semana não é leve, mas ela é muito importante, porque ela começa a mostrar o que você precisa revisar antes do ano engrenar de vez. Então respira que eu vou te explicar como atravessar tudo isso com muita consciência, inclusive nos seus relacionamentos. Para quem não me conhece direito, meu nome é Juliana, eu sou astróloga e psicanalista e meu foco é em astrologia psicológica. Então, aqui nesse quadro Energias da Semana, eu não vou fazer uma previsão rasa. Eu não estou aqui para dizer o que vai acontecer ou se algo vai dar certo ou errado para você. Eu estou aqui para traduzir o céu em consciência. Porque quando você entende esse movimento simbólico, você para de reagir e começa a escolher. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo por aqui. Combinado? Então vamos para os destaques da semana. Então, começando com Mercúrio retrógrado no signo de Peixes. A gente fala que Mercúrio está retrógrado quando ele está aparentemente andando para trás. Mas é claro que ele não está de fato andando para trás, é apenas uma ilusão de ótica. Ou seja, ele continua fazendo o seu trajeto, a sua órbita normalmente. O que acontece e que causa essa impressão é que, na verdade, ele está mais próximo da Terra. E por estar mais próximo, a gente tende a sentir mais os seus efeitos. Eu adoro dar o exemplo da lâmpada. Pensa numa lâmpada acesa. Se você olha muito de perto, essa luz ela vai incomodar um pouco, porque ela está muito próxima. Então, é como se a intensidade dela ficasse maior aos nossos olhos. Então, nesse período de Mercúrio retrógrado, a gente acaba vivenciando tudo que Mercúrio representa em uma intensidade maior. E não é que o planeta Mercúrio está diretamente enviando suas energias e nos atingindo. Às vezes a gente até acaba usando esse tipo de linguagem para facilitar a compreensão, a comunicação. Mas a astrologia, ela é o estudo da simbologia e da correspondência entre padrões que acontecem no céu e padrões que se manifestam na Terra. Então, os movimentos astrológicos são uma representação no céu, e aí nós vemos a correspondente manifestação na Terra e em nós, já que nós fazemos parte da Terra e da natureza, né? Então, Mercúrio, vamos lá, é o planeta que representa o quê? A comunicação, as trocas, as conversas, os meios de comunicação, os dispositivos, então celular, computador, os trajetos diários, pequenas viagens, meios de transporte. Então, durante a retrogradação de Mercúrio, esses temas ficam em foco.
Então é comum a gente ter problemas eletrônicos, problemas com meios de comunicação, com meios de transporte, trânsito, enfim. Mas, claro que quem tem Mercúrio retrógrado no seu mapa natal, ou seja, quem nasceu quando Mercúrio estava retrógrado, já está acostumado com essa maior intensidade. Então, para essas pessoas, tende a ser um período, inclusive, muito bom, de grandes desenvolvimentos, até porque Mercúrio rege a nossa mente, o nosso raciocínio, nossos pensamentos. Mas, gente, até para quem não tem Mercúrio retrógrado no seu mapa natal, também pode ser um momento bom. Porque, na verdade, se a gente foca só nos perrengues, a gente perde a oportunidade de aproveitar todos os sentidos que esse Mercúrio pode nos ajudar. Né? Claro que é um período para o qual a gente pode e deve se preparar. Então, se eu sei que existe uma maior chance de pegar trânsito, por exemplo, eu vou sair mais cedo, sabendo que imprevistos podem acontecer. Se eu sei que os eletrônicos, que os meios de comunicação, eles podem dar mais problema, eu não vou marcar, por exemplo, para fazer uma troca de sistema na minha empresa durante Mercúrio retrógrado. Né? Se eu sei que essas falhas podem acontecer, eu vou fazer um backup de tudo que eu faço para eu não perder meu trabalho. Né? Se eu sei que podem ocorrer também falhas de comunicação, mal entendidos, eu não vou marcar grandes reuniões ou tomar grandes decisões, fazer assinatura de contratos, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente pode e deve se preparar para esse período. E é um período que pede mais consciência, mais cautela e mais revisão. A gente precisa rever e checar várias vezes para ver se a gente falou certo, se a pessoa entendeu certo, justamente para poder minimizar os conflitos e os perrengues. Então, assim, não é um bom período para comprar coisas de um valor mais elevado, principalmente celular, computador, carro, moto. Enfim, não é um período muito bom para isso. Mas o que que esse período pede? Como que a gente pode focar em tirar o melhor proveito, né, desse MR? Bom, MR, né, Mercúrio retrógrado, pede que você desacelere. Olha, até esqueci de mudar aqui o slide. Mas ele pede que você desacelere. É para você tirar o pé um pouco do acelerador, diminuir a correria, para que você possa revisar algumas questões. Então, repensar, reorganizar. Tem algo que pode não estar fluindo tão bem, e esse é o período para que você observe isso. E uma coisa importante, não se cobre para se você não tiver ainda clareza do que você precisa rever e revisar na sua vida. Porque é normal nesse período que a gente tenha uma maior confusão mental, ainda mais nesse Mercúrio retrógrado que vai acontecer no signo de Peixes. Peixes não é racional. Peixes é sensível, é intuitivo, é simbólico. E Mercúrio, quando ele está em Peixes, a gente fala que ele está em exílio, ou seja, ele não está operando no seu modo tradicional. Ele está desconfortável nesse lugar. Então, Mercúrio retrógrado estando desconfortável significa que a sua manifestação pode ser um pouco mais desafiadora ou caótica por conta disso. Então, o que isso pode trazer? Bastante confusão mental, esquecimentos, dificuldade de foco e uma sensação de estar meio aéreo, sabe? Literalmente com a cabeça no mundo da lua. É meio que isso. Mas o convite não é tentar forçar uma clareza mental. Muito pelo contrário, o convite é outro, é desacelerar o racional, escutar mais as suas emoções, os seus sonhos, sabe? Escutar os sinais, ter mais essa sensibilidade, né? Aflorar a sua intuição. Então, essa retrogradação pede uma revisão de escolhas feitas no automático, uma revisão de acordos que você já fez, revisão da forma como você se comunica, enfim. E no campo dos relacionamentos, esse período pede também um maior cuidado com a sua comunicação, né? Com mensagens ambíguas, com expectativas não verbalizadas, com idealizações. Isso é uma coisa que pode acontecer muito nesse período, a gente idealizar
uma coisa e criar uma expectativa e se relacionar com uma imagem que a gente criou na nossa cabeça que não condiz com a realidade, né? Então é um ponto de atenção muito grande. E além disso, Mercúrio retrógrado em Peixes pode trazer também reencontros, mas principalmente pode trazer reencontros com partes suas que estavam sendo ignoradas. Então, uma pergunta muito importante para essa fase: onde você está se enganando? Ou o que que você está idealizando? Que você sabe que você está viajando um pouco na maionese, que isso não está condizendo com a realidade, né? Então, essa é a pergunta. E onde você está insistindo em algo que a sua intuição já disse que não faz sentido? Pensa um pouquinho. E lembra, você não precisa saber essas respostas agora. Se permita ficar confuso, ficar confusa, porque isso faz parte do processo. E às vezes, em meio a essa confusão, você pode ter novas ideias, novos insights. Então, anota tudo isso, tudo que vier na sua cabeça e usa esse tempo para repensar essas ideias com calma. Mas não é muito indicado que você coloque essas ideias em prática nesse momento, né? Não é muito indicado começar coisas novas. É o período mais para repensar e para ir lapidando essas ideias. Então, rever processos, reavaliar condutas, procedimentos. Então, vá com calma, né? O pedido é esse. E além de Mercúrio retrógrado, essa semana a gente tem a Lua entrando na sua fase crescente no signo de Gêmeos. E Lua crescente é a fase de ação, é a fase de regar as sementes. Só que a gente está falando de uma lunação que se iniciou em um eclipse. A gente está falando de uma Lua crescente que vai pegar um Mercúrio retrógrado. Então, não queira regar as sementes de um modo muito definitivo, sabe? Porque talvez o crescimento dessa lua crescente signifique criar movimentos, testar, revisar, experimentar. É uma lua crescente em Gêmeos que estimula muito o nosso mental, a nossa comunicação. Então pode dar vontade de você querer fazer mil coisas, de ter mil ideias e acabar dispersando muito o seu foco e a sua energia e acabar entrando muito nessa energia de confusão. Então, o segredo dessa lua crescente é não assuma compromissos definitivos, sabe? Não tome decisões muito definitivas, não faça promessas grandiosas, mas recomece, né? É o período de você começar, é de você testar, experimentar, né? Então, começar com essa mentalidade de teste, sabe? Começar sabendo que a revisão vai fazer parte desse processo. Então, é uma lua crescente para experimentar até mesmo versões de você. Inclusive nos relacionamentos. Pode ser uma fase muito boa para você revisar algumas ideias, para ter trocas e conversas diferentes, testar uma nova forma de comunicação, parar de reagir sempre igual, né? Sempre da mesma forma, estudar algo novo, enfim, começar a ter esses movimentos e ir observando o que que acontece a partir disso, né? Porque crescimento essa semana não vai vir da rigidez, muito pelo contrário, vai vir da flexibilidade consciente. Combinado? E além disso, um outro grande destaque dessa semana é esse aspecto astrológico, que é a quadratura entre Marte e Urano. E é o ponto mais intenso da semana. Marte é o planeta da ação, da coragem, do impulso. E Urano significa o quê? Ruptura, morte, mudança, imprevisibilidade. E quando esses dois planetas estão tensionados, a gente pode ter muita impulsividade, explosões, decisões radicais, revoltas, conflitos, imprevistos também. Coletivamente, né? Coletivamente a gente pode ter problemas assim elétricos, até com questão de energia. A gente pode ter questões com golpes, com vazamento de dados. A gente pode ter também notícias chocantes, muita revolta coletiva, muita reatividade, instabilidade.
Mas individualmente, o que que a gente pode sentir? Muita impaciência, vontade de romper, revolta interna. Mas aqui que está o segredo. Quadratura, ela sempre traz tensão. Mas ela também pode te impulsionar para algo positivo caso você haja com consciência. Então, essa quadratura, ela pode te impulsionar para que você se atualize. Sabe? Essa quadratura ela vem atualizar. Sabe, tipo, quando o sistema está travando e ele precisa reiniciar, ele precisa ser atualizado? É meio que isso. Então, aproveite, né, essa energia e talvez assim a frustração possa surgir, mas talvez é o ponto exato que mostra onde você precisa se atualizar, onde você não pode continuar igual, é onde você está precisando dessa mudança na sua vida. Então, a pergunta-chave desse momento é: o que que você está tolerando que já não combina mais com quem você está se tornando? Onde que você precisa se atualizar? Essa é a energia, é uma energia de libertação, né? Mas uma libertação consciente. Então, evite confrontos desnecessários, né? Evite também aquelas reações no calor do momento, decisões irreversíveis que você toma no impulso, na raiva, né? Toma cuidado com isso, atenção com isso e tenta canalizar essa energia para uma mudança planejada, né? Para uma mudança consciente, para conversas assertivas e para cortar e mudar aquilo na sua vida que já estava insustentável, né? Então usa essa revolta interna para criar o novo de uma forma consciente. Combinado? E vamos então para os dias da semana, né? Aprofundando um pouquinho mais em cada dia da semana. Começando então segunda-feira, a semana começa com a lua em touro. E touro sempre vai pedir o quê? Estabilidade, foco, pé no chão, conexão com o corpo, e amanhã a gente tem um sextil com Mercúrio em Peixes. Então existe uma combinação interessante de sensibilidade com praticidade. É uma ótima manhã para organizar coisas pendentes, para resolver burocracias, adiantar aquilo que for importante, enfim, colocar a vida em ordem, né? Então tudo que você puder adiantar para o período da manhã nessa segunda-feira tá excelente para isso. Porque à tarde o clima muda um pouco. A Lua vai fazer uma quadratura com Marte e depois uma conjunção com Urano. E daí já começa uma tensão, né? Pode bater uma irritação, uma maior impaciência, uma vontade de romper, de chutar o balde, e às vezes até umas mudanças de humor um pouco inesperadas. Então, como a gente está numa semana que já vai ter essa quadratura de Marte com Urano, né? A gente sente na segunda-feira já esses pequenos sinais dessa quadratura, né? Quando a Lua já forma esses aspectos. Então, é o dia em que você pode reagir muito no calor do momento, mas você pode escolher agir com maturidade. Então, não entre em conflitos desnecessários, não entre em situações que vão te desgastar de uma forma desnecessária. Se desvie, sabe, desses desafios e busque agir de forma prática, concretizando tudo aquilo que você se propôs fazer essa semana. E lembra, né, quando a gente está com essa energia de touro forte, se as coisas estão muito complexas e parecem muito grandiosas, volta para o simples. Então, se o problema está grande demais, tenta separar esse problema em pequenos passos. E o que que você pode fazer agora para resolver o primeiro passo? Não se preocupa com tudo agora. Tenta focar. Qual que é o primeiro passo? O que que você precisa fazer hoje para resolver esse primeiro problema? Né? Touro pede essa energia de praticidade, né? Usa essa praticidade de touro para essa segunda-feira e para sua semana também. Terça-feira, dia 24, a Lua entra então na sua fase crescente no signo de Gêmeos. E aqui começa esse movimento mais ativo. A gente vai ter um sextil com Netuno, um sextil com Saturno, um trígono com Plutão. Ou seja, apesar dessa energia aérea e mental, vai existir também uma energia muito profunda, né? Que vai trazer muita profundidade. É um dia muito bom para ter conversas,
para estudar, para ter novas ideias, para testar, para experimentar. Mas a lua em Gêmeos, né, lembrando, ela pode trazer um excesso de estímulos. E com Mercúrio prestes, né, a entrar no seu período de retrogradação, talvez você possa querer abrir muitas abas na sua mente, sabe? Quando você vai abrindo muitas frentes e acaba dispersando a sua energia e se confundindo. Então, a pergunta dessa terça é: o que que você quer começar, mas sem a pressão de que precisa ser isso? Se permita experimentar, né? Se permita regar essas sementes de uma forma mais curiosa, testando, experimentando, né? Essa é uma lua crescente de movimento, não de definição, inclusive para os relacionamentos. Então, pode ser um ótimo dia para você conversar algo que estava travado, ou para testar uma nova postura, enfim, pensar em algo novo para vocês tentarem, né, dentro de uma relação. Então, isso pode ser muito interessante para essa terça-feira. Quarta-feira, dia 25. A gente tem, então, uma lua em Gêmeos e que pede muita paciência por volta da manhã, né? Cedinho, 7 horas, e também por volta da 1h30. O período da tarde, inclusive até perto das 8 horas, é muito favorável para o trabalho, para trocas, mas pede muito também para você voltar a sua atenção. Por quê? Porque o mental pode ficar muito acelerado, né? Aqui a Lua em Gêmeos está fazendo uma quadratura com Vênus e com Mercúrio. E é um clássico de mal entendidos, de mensagens mal interpretadas, de muita sensibilidade na comunicação. E como o Mercúrio já está quase retrógrado, a chance desse ruído aumenta. Então é o dia que você pode é, acabar interpretando algo através de um filtro de insegurança. Enfim, você pode acabar supondo algo. Você pode perguntar e nem esperar a resposta para tirar suas próprias conclusões e acabar tendo muitos mal entendidos por conta disso. Como eu disse, esse mental ele fica muito acelerado. E se você tem uma tendência à ansiedade, é um dia que pede pausa, sabe? É um dia que pede, assim, menos estímulo, menos celular, sabe? Menos ficar rodando pelo feed. Pede o que? Mais silêncio, pede mais presença. Então, muita atenção com isso. E por outro lado, o período da tarde tem bons aspectos com Quiron e com Marte. Então, é um dia muito bom para ação prática, mas é uma ação prática com consciência. E após as 8 horas da noite, procura relaxar, desacelerar, porque a lua fica fora de curso. E aí é um período que pede aí para que você não faça nada muito importante, né, nessa noite. Procure realmente relaxar, que já está sendo um preparo aí para esse Mercúrio retrógrado. E a pergunta da quarta-feira é: você está reagindo ao que o outro disse ou aquilo que você imaginou que ele quis dizer? Então começa a pensar, né, já nessa quarta-feira e durante todo esse período de retrogradação de Mercúrio, começa a realmente pensar, a gente precisa sempre checar se o que a gente está entendendo da pessoa realmente é aquilo que ela quis dizer e também se o que a gente falou foi o que a pessoa entendeu. Porque é um período assim para muito mal entendido. Muitas discussões. E pensa, a gente pode evitar muita coisa se a gente tiver essa consciência e quiser confirmar, quiser checar com a pessoa, peraí, só para tirar limpo, deixa eu só ver se eu entendi direito, ou deixa eu só confirmar se você entendeu direito o que eu quis dizer, né? Para a gente poder minimizar os desgastes, né? Vamos dizer assim. Na quinta-feira, vamos lá, quinta-feira é o dia então que Mercúrio oficialmente começa a sua retrogradação. E esses dias, né, de início e também de finalização de Mercúrio retrógrado, eles costumam ser mais intensos. Ainda mais, né, nessa quinta-feira com Marte em quadratura com Urano. Então, o momento realmente pede muita paciência. Esse MR pode dar uma sensação, como eu disse, né, de confusão, de esquecimento. Então, o convite é desacelerar, principalmente desacelerar esses processos racionais e permitir aflorar mais a intuição, a sensibilidade. Mas uma coisa muito interessante nesse dia é que, apesar, né, disso, né, de Mercúrio retrógrado,
dessa quadratura de Marte com Urano, é meio que assim, para amenizar, a Lua em Câncer está fazendo aspectos lindos nesse dia. E Câncer traz acolhimento, então é um dia muito emocional, muito intuitivo. Pode inclusive bater uma vontade de ficar um pouquinho mais quieta, de ficar mais introspectiva, vontade de escrever, de ouvir música, né? Pode trazer uma maior necessidade de recolhimento. E isso não vai ser visto como uma fraqueza, muito pelo contrário, isso é inteligência emocional. Então escute o que as suas emoções estão dizendo. Talvez você sinta vontade de fazer algo relacionado a arte, a espiritualidade, enfim, faça aquilo que você sente vontade, né? Siga a sua intuição. A pergunta dessa quinta é: o que que a sua emoção está tentando te mostrar que a sua mente estava ignorando? Olha só, profunda, né? Essa pergunta. E lembrando, né? Evite nesse período de MR, evite decisões importantes. Prefira sempre a reflexão, né? A revisão. E vamos para sexta-feira. Sexta-feira é o dia mais tenso da semana, porque aqui é o ápice dessa quadratura de Marte com Urano. E isso pode trazer, né, como a gente já falou aqui, imprevistos, explosões emocionais, notícias chocantes, irritação, reatividade. Então é um dia que pede cuidado, cuidado no trânsito, cuidado com a eletricidade, enfim, cuidado com decisões impulsivas, cuidado com confrontos, com conflitos, com embates. Mas, ao mesmo tempo, a Lua também está fazendo aspectos lindos com Vênus e Mercúrio, ou seja, a sensibilidade pode ajudar a suavizar um pouco toda essa tensão. É um dia muito poderoso para talvez você perceber algum limite seu que você está precisando colocar, ou para você decidir parar de tolerar uma coisa que você vem tolerando e que você não quer mais tolerar na sua vida, ou então para você mudar alguma dinâmica. Mas lembra, não faz isso na raiva, né? Não faz isso chutando o pau da barraca, faça isso com consciência. E lembra também que se a frustração vier, não a trate como uma inimiga. Ela é a sua aliada, é uma aliada para compreender aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Então, se vier aquele sentimento, né, é um dia que pode estar muito emocional, tenta ver o que que essa emoção está dizendo para você. Lembra que as nossas emoções são mensageiras, elas sempre têm mensagens, a gente precisa entender o que que elas estão querendo nos dizer, né? Então, tenta se conectar com essa emoção e ver o que que precisa ser transformado na sua vida. E uma pergunta para essa sexta-feira. Essa revolta, né, que você pode estar sentindo, né, essa energia de revolta, é contra o outro ou é contra algo que você já não aceita mais em si? Porque às vezes a gente culpa muito o outro, mas é a gente que não está colocando limite, é a gente que não está se impondo diante do outro, diante de uma relação, né? Então faça essa reflexão, muito importante na sexta-feira. Sábado é um dia também muito interessante, porque Mercúrio retrógrado vai fazer uma conjunção com Vênus. Isso pode trazer lembranças do passado, inclusive lembranças de ex, sonhos, reencontros, né? Às vezes até mensagens do passado que voltam. Mas lembra que não necessariamente isso é para você voltar, para você reatar, né? Para você resgatar alguma coisa. Pode ser apenas para você compreender, para você fechar ciclos, para você encerrar uma história, ou para você perceber o quanto você mudou, né? Como você já não é mais aquela mesma pessoa do passado. É um dia muito potente, assim, para insights, para você se conectar com, com esse lado mais sensível, né? Ligado ao mundo artístico, enfim, e até resgatar alguns talentos esquecidos, né? Coisas que você gostava de fazer. É um dia muito poderoso, assim, para escrever coisas que você está sentindo, enfim, para ter esse tipo de sensibilidade. E uma pergunta interessante para esse sábado é: o que o seu passado ainda precisa ser entendido, né? Então, o que do seu passado ainda precisa ser entendido, mas não necessariamente repetido? Isso, gente, é uma pergunta talvez para todo esse período de MR.
Porque durante Mercúrio retrógrado a gente pode ter realmente muitos esses reencontros, né? Essas coisas do passado que vêm, mas não necessariamente vêm para voltar de vez para nossa vida, mas vem para que a gente compreenda alguma coisa, para que a gente entenda alguma coisa, e não para que a gente repita algo. Não vem para a gente repetir, vem para a gente entender, para a gente evoluir a partir disso, né? Então, essa é a pergunta. E para finalizar, então, a semana, no domingo, um domingo de Lua em Leão, que só vai formar um trígono com Quirón. E essa semana, então, terminando com essa Lua em Leão, né, depois de tanta atenção, de tanta introspecção, Leão chega pedindo um pouco mais de expressão, de criatividade, de alegria, de protagonismo. Mesmo com Mercúrio retrógrado, é um dia muito bom para atividades artísticas, para expressão, para socialização, fazer algo que te dê prazer, né? Então aproveita esse domingo para se conectar com alguma coisa que te dê prazer, para fazer algum hobby, enfim, algo que faça seu coração vibrar, que isso está muito ligado a Leão. Então a pergunta do domingo é: você está vivendo, né, só para agradar, só no automático ou para se expressar, para fazer seu coração vibrar? Essa é a pergunta desse domingo, né? Para fechar a semana com uma pergunta muito poderosa. E para encerrar, então, gente, essa semana é uma semana de ajustes finos. Não é para explodir, não é para fugir, é para perceber, né? Mercúrio retrógrado pede revisão, Marte com Urano pede coragem e a Lua crescente pede movimento. Mas lembra, o movimento certo, é um movimento para testar, para experimentar, para revisar. E se você, depois de ouvir então todo esse vídeo, se você for usar esses trânsitos a seu favor, comenta aqui. Eu escolho consciência, né? Vamos parar de agir, vamos usar, né, todas essas informações, usar essa ferramenta da astrologia para que a gente possa agir com consciência, para que a gente possa escolher e não mais ir se atropelando, né, ao longo da vida. Então comenta aqui, eu escolho consciência. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa atravessar essa semana com mais clareza. E é isso, nos vemos na próxima semana. Uma boa semana para você e até a próxima.